Eu tenho amigos que são amigos negros, que têm filhos negros, que têm uma situação financeira bastante confortável, que já tiveram filhos confundidos com bandidos. E os filhos correm risco de serem linchados no meio da rua, simplesmente porque estava correndo para entregar o celular para um amigo que tinha esquecido em casa. Sabe, essa é a história do Brasil. Aceite-a. E não transforme isso numa piada, porque não é piada. É muito sério, é a história do seu país. Thaís, obrigado por ter recebido a sua casa. Nada, Thomas. Prazer meu. Também. Primeira frase de quase toda a sua entrevista começa com: você foi a primeira atriz negra a primeira modelo negra a fazer tal novela, a fazer tal capa. Qual que é o peso de ser sempre a primeira a fazer alguma coisa? Você sabe que durante muito tempo eu não queria tocar sobre esse assunto. As pessoas tocar nesse assunto. As pessoas falavam e eu falava, tá bom, que talvez eu considerasse um peso. Uma das minhas grandes questões assim da minha infância e da minha adolescência era a falta de referência. Muitas vezes de não me sentir possível porque eu não via ninguém com as minhas características ocupando vários lugares. Eu falei, cara, talvez eu esteja me tornando essa pessoa. Mas é interessante esse lugar ser ocupado por mim desde que ele abra caminho para outras pessoas. Acho que é isso. Acho que o que faz dessa, se a gente pode falar essa palavra referência, são os anos de carreira que eu tenho e de uma carreira bastante ascendente. Bastante não, bastante pode ter um significado suficiente também. Não é de muito ascendente. No Mr. Brown, eu acho que tem uma evolução muito clara entre a primeira temporada e as outras, né? Sim. E é inegável, assim, você tem mais produtores negros, você tem mais produtoras negras, você tem mais atores, mais atrizes negras. No fundo, você e o Lázaro quebraram o teto, né? Abriram uma forma de fazer um novo tipo de programa, não foi? Eu acho que sim. Mas eu acho que não deve só a gente. Eu acho que tem uma coisa de demanda do público. Todo mundo que participava tinha orgulho de contar aquela história. Porque aquela história diz sobre a gente, a nossa origem. Vendo o seu melhor, da melhor maneira, com a sua origem, não querendo ser o que o outro é. Feliz com as suas qualidades. Queria voltar um pouco para a pergunta clássica de Helena, 10 anos. E você mesmo falou que o personagem não foi um grande personagem, não foi mesmo, né? Era um personagem fraco. Era estranho. Ali. E essa questão de você fazer com que as pessoas se vissem na novela com o seu próprio cabelo. Você tem consciência disso? Quer dizer, ou seja, como isso foi importante? Você assumir o seu cabelo do jeito que você nasceu, é assumir as suas origens. Honrar a sua ancestralidade. Né? Se a gente for pegar a história do Brasil desde da sua primeira vez que invadiram isso aqui, é o tempo inteiro negar o que é brasileiro, desde os povos indígenas até as pessoas que foram sequestradas no continente africano e trazidas aqui escravizadas. É negar suas origens o tempo inteiro. Lá atrás, era quando o Manuel Carlos falou, a questão não é ser negra, a questão é ser mais jovem, tal, não sei o quê. E eu ingenuamente acreditei assim, falei, realmente, não vamos falar sobre isso. Era a chance da gente, eu acho, hoje vendo de fora, era a chance da gente olhar para a história do Brasil com maturidade e entender como é que aquela mulher chegou naquele lugar. Seria lindo se a gente pudesse contar o Brasil assim, né? Sem justificar como é que uma mulher negra está numa situação de poder, é rica. Bom, aí eu comecei a... Produzir suas próprias peças. Produzir minhas próprias peças, assim. Essa última peça que você e o Lázaro estão fazendo, que é o Topo da Montanha, que tem, obviamente, a grande componente interna, a questão do racismo nos Estados Unidos no final dos anos 60. Quanto isso te incomoda e quanto que isso, quer dizer, ou seja, o que você vê de diferente, o que você vê de muito tão parecido? Bom, tem muita coisa mais parecida do que diferente, né? Porque também ela reforça o tempo inteiro
uma questão pessoal ali, ela reforça as nossas escolhas enquanto artistas. A minha escolha enquanto cidadã tá ali o tempo inteiro, é reforçar que a minha escolha é essa, eu sou a favor do afeto, eu não vou mudar o meu discurso, porque eu não acredito no discurso violento, eu acho que as pessoas têm que ser escutadas. Então tem uma coisa que é muito pessoal minha também, de manter essa peça, porque essa peça me alimenta as minhas escolhas. Assim. Tem uma tomada de consciência aí grande, bonita demais, em que a gente está querendo construir a nossa identidade de maneira genuína, verdadeira. Então, por isso que a gente está consumindo muitas nossas histórias. E aí eu vou pegar uma coisa, logo que você falou de internet, de 2 eventos de internet que te marcaram muito, né? Aqueles ataques racistas no Facebook, e depois outro episódio no TED, quando você falou dos teus filhos. Você conseguia ver o que é essa raiva? A raiva de te ver, de ver uma mulher bonita, negra, que fez tudo certo e deu tudo certo. Existe um componente... Eu acho isso muito engraçado, porque naquela época, a minha equipe que trabalhava comigo era uma equipe muito de pessoas brancas, sabe? E que ficaram muito arrasados. E eu olhava pra cara deles, eu ria, eu falava, gente, essa é a minha vida desde o dia que eu nasci. Fica assim, não. E aí, a gente pensou muito, agora vou ter que tomar uma atitude legal. Porque também, já que se ocupa esse lugar que a gente está falando da referência, o que é o certo a se fazer? Cara, é ir na delegacia. Eu nunca tinha entrado na delegacia na minha vida. E foi isso, e resta com a justiça. Eu não ouso perder a esperança e fico elaborando o tempo inteiro uma maneira de eu criar meus filhos aqui, no Brasil, no meu país. Eu fico pensando como criar crianças doces num país tão ácido. Esse TED é das coisas que eu mais tenho orgulho na vida, assim. Primeiro que eu demorei muito para escrever ele. Fui mandando para as pessoas, falando, o que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha? Será que a gente põe mais alguma coisa e tira alguma coisa? Estava falando da minha preocupação enquanto mãe de 2 crianças. E engraçado que aquela frase, que foi a frase que mais falaram e a frase que mais teve meme, isso e aquilo, foi uma frase que eu esqueci de falar. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. E eu falei, ai, que raiva que eu esqueci a parte. Aí a menina falou, qual foi a parte que você esqueceu? Eu falei, na entrevista. Na hora que eles foram editar, quando botaram no ar, eles botaram, porque eu fiquei chateada de ter esquecido. Então, tanto que se você reparar, a imagem sai de mim, vai para a plateia e essa frase entra em off. Então, quando você traz esse assunto do TED, eu fico sempre pensando assim, de que todos os ataques que eu sofri, eles não dizem respeito a mim. Eles dizem respeito às pessoas que atacaram. É sobre elas que elas estão falando, não é sobre mim. Diz respeito às origens dela, aos medos de perder seus privilégios, de respeito a elas. E como você, como mãe, está fazendo isso? Quer dizer, ou seja, como... Porque ao mesmo tempo você tem... Não, mas vamos lá. Você está numa cidade que é violenta, e é especialmente violenta com negros, e seus filhos estão numa bolha. Sim, total. Como é que você está falando com elas? Ainda não estou. Porque eu acho que eu não tenho o direito de tirar delas o maior direito que a criança tem, que é de ser criança. Mas em algum momento a gente vai ter que encarar essa história. Em algum momento essa história vai se apresentar. E aí a gente vai ter que inventar uma maneira de falar que seja o menos prejudicial possível para ele e para ela, sabe? O que eu não permito mesmo é tirar a infância deles. E eu tenho muito problema com a coisa da passividade, de ficar sentada, esperando o telefone tocar. Eu acho isso antigo. Eu quero trocar com as pessoas. E para eu trocar, eu vou ter que sair desse lugar que colocam muitas vezes os artistas que colocam no Olimpo, que eu acho que, já foi. Então eu sei o valor que eu tenho, sabe? Eu não tenho o menor problema disso, em lidar com isso. Entendo quem tem, assim, porque não é fácil, sabe? Mas também não é impossível, não.
mas tem que gostar. E eu tenho gostado. Thaís, obrigado por ter recebido a gente. Nada, imagina. Obrigada. Obrigado.